Queria agradecer o convite ao professor João por ter me convidado para estar aqui nesse evento da hipnose neurosensorial, esse primeiro congresso online. É um prazer estar aqui, trazendo um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui no nosso consultório em Juiz de Fora, Minas Gerais. Também já começamos a levar essas técnicas para o Rio de Janeiro. Mas oficialmente, no próximo mês, agora, em setembro de 2020, nós estaremos direto por lá, levando também essa técnica. Eu sou Léo Sintra, sou hipnoterapeuta e neurocoaching. Trabalho com diversas ferramentas de reprogramação mental, principalmente reprogramação mental ligada às doenças. As doenças de alto impacto à saúde, como câncer, como esclerose múltipla, fibromialgia, entre outras várias que a gente vem trabalhando e tendo ótimos resultados. Mas antes disso, contar um pouquinho quem sou eu, como eu vim parar nesse universo da terapia, como eu comecei a caminhar nisso, porque a minha formação original, eu sou geógrafo. Sou formado aqui em Juiz de Fora, sou mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas há mais de 10 anos aconteceu uma coisa muito interessante. Aos 30 e poucos anos eu resolvi me aposentar. Já era uma decisão que eu havia tomado desde a época de adolescente, que aos 30 anos eu queria morar numa praia deserta, ter uma pousada e estar me aposentando. E realmente eu fiz isso. Aos 30 e poucos anos eu me aposentei e fui embora para a Bahia, morar num lugar paradisíaco. E lá eu vivi durante 2 anos. Mas depois de 2 anos eu entrei no maior projeto da minha vida, que era ter um filho. Eu tive que voltar para a cidade, porque lá onde a gente morava era impossível ter filho naquela região. E quando eu voltei para Juiz de Fora, para Minas Gerais, eu não consegui me adaptar mais a morar na cidade. Eu voltei a me envolver nas mesmas atividades que eu me envolvia antes, na área ambiental, de gerenciamento ambiental. E um dia eu cheguei em casa e minha esposa me falou, eu no auge de uma depressão absurda, gigantesca, minha esposa me falou sobre a programação neurolinguística, se eu conhecia a PNL. E eu fui descobrir o que era a PNL. Quando eu vi que o Grinder e o Bandler falando que a nossa mente é como se fosse um HD de computador, eu achei que esses caras eram completamente loucos. Como que poderia a nossa mente ser igual a um HD de computador? E eu fui parar num curso que ia ter em São Paulo, lá na cidade de Atibaia. Na época eram muito poucos, eu tenho 13, 14 anos, na época eram muito poucos cursos de neurolinguística aqui no Brasil. Eu fui descobrir o que era esse curso e lá eu me apaixonei pela ferramenta. E comecei a querer saber mais e mais o que era essa tal programação neurolinguística. Até que por fim eu descobri que a base dela era a hipnose ericksoniana, a hipnose conversacional. E mergulhei nesse universo. E quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava por ele. Aí eu comecei, depois que eu já estava bem familiarizado com a tal da hipnose ericksoniana, eu comecei a descobrir a hipnose clássica. Aquela hipnose que a gente vê na televisão, aquela hipnose do comer uma cebola achando que é uma maçã, comer uma pimenta daquelas bem ardidas achando que é um chocolate belga. Eu descobri que realmente a hipnose clássica funciona e me apaixonei mais ainda por aquele processo. E aquilo entrou na minha vida de uma tal forma que eu não consegui nunca mais parar. E comecei a fazer todos os treinamentos possíveis e imagináveis que existiam. Até um determinado ano, há mais ou menos 3 a 4 anos atrás, eu fazendo minhas pesquisas na internet, eu descobri um mestre lá em Portugal. Esse mestre chamava Alberto Lopes. O Alberto Lopes, ele era um hipnólogo, na época já era considerado um dos mais notáveis na Europa. Eu comecei a tentar entender um pouquinho o que ele falava, o que ele trazia. Era muito pouca informação aqui no Brasil sobre ele ainda. Até que eu consegui o contato dele, liguei para ele e falei, professor, quero ir a Portugal no próximo ano, conhecer o seu material, fazer o curso com o senhor. E eu me lembro como se fosse hoje, isso foi no mês de dezembro, o Alberto vira e falou assim, em janeiro eu vou estar aí no Brasil, vou estar na cidade de Salvador, para a primeira turma de hipnose, de hipnogênese no mundo. Eu falei, nossa, eu tenho que estar nessa turma, eu tenho que entender, aprender o que é isso. E assim foi. Quando janeiro chegou, arrumei minhas malas e me mandei para Salvador para fazer parte da primeira turma de hipnogênese no mundo. Porque até então, nem em Portugal ele tinha dado esse curso, e estava estreando aqui no Brasil.
E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, tinham 13 médicos, neurologistas, psiquiatras, oncologistas, e tinham 2 terapeutas holísticos dentro daquela sala, e que já trabalhavam com a hipnose já há muito tempo. E para minha surpresa, os 2 terapeutas foram os que mais se desenvolveram dentro daquela sala. E se apaixonaram e abraçaram com muita vontade a hipnogênese. E trouxemos para o mundo real aquela técnica que até então estava dentro dos laboratórios, dentro das escolas do Alberto Lopes. Começamos a desenvolver aqui no Brasil, no início ainda de uma forma muito difícil, porque era difícil a gente chegar até os clientes com câncer, levando a hipnose. A credibilidade na hipnose em relação ao câncer ainda era muito baixa. E ainda hoje, 3, 4 anos depois, estamos caminhando ainda, mostrando, levando para as pessoas, mostrando que elas podem estar fazendo uma terapia convencional, eliminando grande parte dos efeitos colaterais. E essa é uma das propostas da hipnogênese. Então nós começamos a estar desenvolvendo, começamos a fazer parcerias, e isso foi aumentando, fomentando cada vez mais. E quando eu me dei por mim, eu já tinha parado de trabalhar como geógrafo, já não estava mais nesse universo, estava com o meu consultório montado e trabalhando, me envolvendo cada vez mais. E a hipnogênese chegou, começou, transformou tudo. Eu comecei a entender uma coisa que até então eu não entendia. Para mim, até então, a gente tinha o consciente e o inconsciente. Era basicamente isso. Tínhamos que distrair o consciente para trabalhar com o inconsciente. Trazer um processo de ressignificação. Até que eu descobri que essa parte do inconsciente, essa não consciência, ela tem uma segunda parte, ela se subdivide uma segunda parte, uma terceira parte, que seria a parte mais inteligente da nossa mente. E essa que é a parte responsável pela criação das doenças. E se a nossa mente pode criar doenças, ela também pode criar a cura. E esse protocolo, a hipnogênese, ela veio exatamente para chegar nesse ponto. Entrar em contato com essa parte que até então não se conversava com ela, porque o acesso a ela não é um acesso fácil. A comunicação é por reações ideomotoras, então você tem que fazer um acordo com ela para até você conseguir chegar a ela, para conseguir obter um resultado. Porque na maioria das vezes, essa parte que cria doença, ela não tem noção das consequências que essa doença que ela está criando, ela vai resolver, ela vai causar. Porque no nosso corpo, na nossa mente, nada acontece para nos prejudicar. É sempre com uma intenção positiva. Só que muitas vezes, essa parte mais inteligente, para matar uma formiguinha que está nos fazendo mal, ela destrói o quarteirão inteiro. Muitas vezes, para ela aplacar uma dor emocional, ela cria um câncer. Uma mágoa reprimida, uma dor no coração, um abandono. Isso aí pode, com o passar dos anos, trazer um processo de câncer. Ou outras doenças, como a esclerose múltipla. E que eu vou estar conversando com vocês e contando um pouquinho dessas histórias para vocês. E no finalzinho do nosso bate-papo, da nossa palestra, eu trago um presente para vocês. Eu vou trazer uma indução muito diferente das que vocês já estão acostumados a escutar e até mesmo fazer. Nós temos muitos colegas da hipnose aqui dentro. Eu trago uma indução que vai trabalhar em uma frequência diferente. Até então, a hipnose que a gente trabalha no dia a dia de consultório é uma hipnose que vai baixando a frequência, inclusive os batimentos cardíacos, vai fazendo a pessoa entrar num processo de tranquilidade. Eu trago uma hipnose um pouco diferente, hipnose de alto impacto. Hipnose de alto impacto emocional. Ela sobe a frequência. Então a gente começa a trabalhar esse presente que eu trago para vocês no final, ele vai trabalhar a questão do perdão. O perdoar, você perdoar. Eliminar correntes que você vem trazendo ao longo da sua vida, deixar essas correntes para trás. Pode ser que você goste muito, mas eu vou te explicar na hora, eu vou te explicar como é que você vai fazer escutar esse processo de indução. E como que eu utilizo ele dentro de todo esse processo do tratamento do câncer.
A gente acredita, dentro desse tratamento do câncer, que toda doença que a mente pode criar, ela também tem a cura para ela. E é nesse princípio que a gente segue trabalhando. Que tudo aquilo que ela pode criar, ela também pode trazer o remédio, ela pode trazer a cura. E é essa a parte mais inteligente. E é dentro desse universo que o Dr. Alberto Lopes, com a sua equipe, eles começam a desenvolver e estudar as reações dessa parte mais inteligente, que ele é muito inteligente. Mas não é nada sábio, essa parte é inteligente, mas não é sábio. Ela não consegue entender as consequências daquilo que ela está criando. Então, na maioria das vezes, nós temos que pedir para ela fazer um escaneamento do corpo e das consequências daquilo que ela criou, para conseguir descobrir como resolver esse processo, como achar essa doença. Essa foi a primeira grande transformação dentro do meu mundo de terapeuta. Mas havia uma segunda, que viria alguns anos depois, e que mudaria ainda mais todo o processo que eu vinha trabalhando. Esse curso se chamava Hipnose Neurosensorial. Para minha surpresa, eu fui para esse curso achando que eu iria aprender algumas coisas relacionadas somente a equipamentos, como utilizar esses equipamentos. Eu descobri muito mais. Eu descobri que a hipnose neurosensorial ela pode potencializar qualquer atividade que eu faça dentro da hipnose. Hoje não é necessário mais eu colocar um cliente num transe intermediário para o profundo, porque com a hipnose neurosensorial eu posso trabalhar no nível superficial ao intermediário, tendo ganhos excelentes, porque ela entra potencializando tudo o que a gente vem fazendo dentro da terapia. E quando eu consegui casar a hipnogênese com a hipnose neurosensorial, foi assim um casamento maravilhoso, perfeito, com ganhos assim fantásticos. As terapias são muito mais rápidas, com ganhos muito mais eficazes. Eu trago depois para vocês um estudo de caso de uma cliente que fez todo o tratamento dela utilizando a hipnogênese potencializada com a hipnose neurosensorial e que vem transformando a vida das pessoas. A gente acredita que as células que trazem a doença, essa mutação que traz o câncer, é a mesma mutação que deu origem a tudo que nós somos hoje, que deu origem à vida. Só que ela saiu da caixinha, é um processo de transformação que saiu da caixinha. E a gente começa a pensar o seguinte: por que pessoas saudáveis adoecem com câncer? Por que se desenvolve esse tipo de coisa? E chegamos à conclusão que somente 10% das pessoas adoecem por causas hereditárias. A maioria delas é de fatores externos. Quando falamos em fatores externos, estamos falando de cigarro, de fumaça, remédios e muito dela do que se passa na nossa mente e no nosso coração. Grande parte das pessoas doentes pelo câncer ficaram doentes porque o que passa no coração delas, isso adoeceu essas pessoas. Isso trouxe toda a dor. Porque muitas vezes o inconsciente, para conseguir essa parte mais inteligente, para conseguir trazer um alívio para essa pessoa em determinada situação emocional, ela traz uma doença psicossomática. Vou trazer um exemplo de uma cliente minha que ela tem esclerose múltipla. Uma pessoa nova, muito nova, descobriu que ela tinha esclerose múltipla. Quando ela chegou no meu consultório, ela já estava com traços bem avançados da doença. Começamos a tratar essa pessoa. Fomos tratando ela, utilizamos a hipnogênese potencializada com a hipnose neurosensorial. E aí a gente começa a entender o porquê dessa doença surgiu. Voltamos lá através de uma regressão, fugindo um pouquinho do processo, do protocolo. Começamos a descobrir o seguinte, que essa moça, lá quando criança, ainda filha única,
Era tratado como o bibelô da família. Mas logo depois, nasceu um irmão. E quando esse irmão nasce, ela é colocada de lado pela família. O irmão começaram os dois a crescer, óbvio, os dois começaram a crescer, entraram para a escolinha. E a filha mais velha tentando procurar a atenção dos pais, e os pais não davam atenção. Então ela começou a ser a melhor aluna da escola. Só tirava 10. 10. Tudo que ela se metia era sempre a melhor. Os pais olhavam para ela e falavam: você não fez mais do que obrigação. Ela descobriu que isso não resolvia. Ela não conseguia chamar a atenção dos pais dessa forma. Então ela resolveu se tornar a pior aluna da escola. Então, se tornou a pior aluna da escola. Os anos foram passando e quando as notas chegavam, que mostrava para os pais chegavam e falavam para ela: olha, só você que se prejudica, mais ninguém. Olha as suas notas. Em compensação, quando o irmão chegava com as notas, seja ruim ou notas boas, era uma grande festa. E ela foi ficando cada vez mais acuada, mais triste com tudo aquilo que ela vivenciava. E os pais não entendiam o que eles estavam fazendo com essa menina. Os anos foram passando, ela continuou tocando a vida dela, sempre tentando chamar a atenção dos pais, fazer com que os pais olhassem um pouco para ela também, mas não conseguiu fazer isso. Até que a parte mais inteligente da mente dela resolve assumir o controle. E fala para ela: você já tentou de tudo e não conseguiu a atenção dos seus pais. Agora eu vou resolver o problema. Foi no banco genético dela, procurou a doença psicossomática mais provável de ser desenvolvida, no caso, a esclerose múltipla. Foi lá e desenvolveu a esclerose múltipla. E assim, essa menina com um pouco menos de 30 anos, começando a viver e conquistar o mundo, se vê numa situação muito complicada. A doença começou a avançar, ela já não conseguia mais fazer as atividades direito, a falta de ar estava tomando conta dela, ela já tinha que dormir grande parte do dia, e a situação foi piorando. A depressão chegou e abraçou ela com toda a força. E foi quando ela me conheceu, nós começamos o nosso trabalho. Conseguimos entrar em contato com a gênese dela, essa parte mais inteligente. E ao entrar em contato com a gênese, mostramos para ela como ela estava fazendo mal para essa pessoa. E ela conseguiu entender. E ela deixou de ser um agente de cura, um agente de doença, para ser um agente de cura. E aí tudo começou a se transformar. Essa menina voltou a recuperar a vivacidade dela novamente, voltou a trabalhar normal. E depois de 1 ano e pouco que a gente tinha começado a terapia, a gente já tinha terminado a terapia há muito tempo, ela volta no consultório para me falar que os médicos acreditavam que tinham errado o diagnóstico, porque ela já não apresentava mais os sintomas. Então, meus amigos, isso é uma das histórias que eu estou contando para vocês. A fibromialgia é extremamente rápida a resolução quando você consegue chegar na gênese. Os resultados são simplesmente fantásticos. Pessoas que sofrem daquela dor o tempo todo se veem com aquela dor diminuindo até que some completamente. Porque conseguimos acessar o curador interno delas. E através desse curador interno, elas conseguem simplesmente ir se livrando de todo o processo de dor, de cansaço e de tudo o resto. E quando a pessoa adoece emocionalmente, o corpo começa a adoecer na sequência. Veja o caso dessa moça que eu contei, que teve um processo desenvolvido por causa do abandono dos pais. O abandono de carinho, de afeto, causou tudo isso. Nós temos outros casos, temos o caso de um senhor que desenvolveu câncer.
porque ele foi abandonado pelos filhos, e a forma com que ele encontrou de ser acalentado novamente no seio daquela família foi desenvolvendo uma doença, foi desenvolvendo um câncer. Entre muitos outros casos que a gente vem vivenciando aqui no nosso consultório. E nós pensamos ainda o porquê que uma pessoa que tem um câncer de nível 4, de grau 4, que é um dos graus mais agressivos que tem, consegue sobreviver, consegue superar a doença e voltar a ter uma vida normal. E aquela pessoa que tem um câncer extremamente leve acaba morrendo. É porque a pessoa que tem aquele câncer leve acabou se entregando, se entregou à doença, e com isso o corpo foi morrendo aos poucos, a mente foi permitindo que ele morresse, e ele simplesmente morre. Mas aquela pessoa de grau 4, o câncer mais agressivo que tem, ela começa a trabalhar o seu emocional, trabalhar a sua mente, entra com uma terapia pesada que funciona, auxiliando as terapias convencionais, da químio, da rádio e todas as outras terapias que vêm acontecendo, porque a hipnose ela trabalha em parceria com terapia convencional. A hipnogênese ela não trabalha sozinha, ela trabalha junto com a convencional. E aí que eu trago para vocês um pouquinho de como isso funciona. Eu trago para vocês agora o livro da Hipnose e Regressão do professor Alberto Lopes. Esse livro, essa de capa azul, já é o livro que tem nele aqui no Brasil. É um livro extremamente interessante que fala uma boa parte da hipnogênese. A hipnogênese ela vai muito além disso, que elas são mais de 13 induções diferentes que vão sendo ligadas e conectadas para tratar esse cliente. Mas no livro já vem algumas delas. E vem analisando e mostrando como isso vem sendo aplicado. Quem tiver interesse, está nas melhores livrarias. Se não consegue comprar pela internet, caso não consiga, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que eu vejo com o Alberto quando é que ele vai estar vindo de Portugal para o Brasil, para ver se existe a possibilidade de estar trazendo. Eu não sei como é que estão, porque quando foi publicado isso aqui no Brasil, já tem um tempinho já, as edições se esgotaram rapidamente. Então hoje eu não sei como está isso nas livrarias. O meu, ele veio, é do original ainda, deixa eu mostrar para vocês. O meu livro é esse aqui. Essa é a primeira edição, é a edição lá de Portugal, que é o mesmo material que tem nesse livro de capa azul, que é a edição brasileira, e que simplesmente é maravilhoso. É ouro em página. Vale a pena ter esse livro, vale a pena conhecer um pouco mais dessa ferramenta, que é uma ferramenta que transforma. E ela não é para usar somente no câncer, no câncer, na esclerose, nessas doenças mais graves. Você consegue utilizar ela para doenças mais simples, como a depressão, como a ansiedade. Eu já utilizei ela no caso de impotência sexual aqui. E quando você começa a casar ela com outras técnicas, como a hipnose neurosensorial, ela traz mudanças extremamente profundas. E eu vejo que é como se a gente, da mesma forma que a hipnose neurosensorial, ela entra potencializando todas as terapias, a hipnogênese, ela entra como uma ferramenta matriz dentro do processo. Muitas vezes não é necessário nem você utilizar o protocolo como um todo, mas você entendendo qual é o princípio da gênesis, dessa parte mais inteligente, que a equipe do professor Alberto batizou de Gênesis, mas você pode chamar do que você quiser, da luz interior, parte mais inteligente, sei lá, qualquer coisa. Tem vários nomes que você pode estar chamando essa parte. Para pessoas que não têm contato com ela, talvez chamar a parte mais inteligente da sua mente seja uma forma mais fácil de estar trabalhando. Isso vai depender muito do terapeuta. Mas é um material extremamente bacana que vale a pena estar investigando, estar entendendo como acontece. Porque quando você consegue acessar essa parte mais inteligente,
tudo na sua vida se transforma. E é muito inteligente. Eu tenho uma visão um pouquinho complementar em relação a todo esse processo. Eu acredito que essa parte mais inteligente seria, além de ser o nosso curador interno, seria o nosso Deus interior, vamos dizer dessa forma. E que tem também uma forma de nós entrarmos em contato com essa parte nossa, esse nosso Deus interior, essa nossa Gênesis. De que forma que nós podemos estar entrando em contato com esse lado nosso, que é um lado extremamente inteligente, mas pouco sábio. Orando para essa pessoa, orando para essa parte nossa. Sim, como a gente faz uma oração para santos, deuses, seja lá qual for a sua crença, comece a orar para essa parte dentro de você. Porque a hipnose tem uma coisa muito interessante. Eu, antigamente, quando eu comecei, lá 10 anos atrás, eu evitava falar sobre questões de religiosidade, espiritualidade dentro do meu consultório. Sempre fugi desse assunto. Mas até que eu participei de um congresso internacional que eles falaram o seguinte, parecia um colega, mostrando, eu não lembro mais o nome dele, mas ele mostrando, fazendo cateterismo sem anestesia, utilizando a hipnose ligada à religião. Porque na anamnese ele pergunta qual a religião da pessoa. E naquele momento ele faz a pessoa entrar no processo de alucinação, enxergando o santo padroeiro dele, o santo protetor, o anjo da guarda, ou seja lá o que a pessoa acredita. E naquele momento ele consegue fazer aquela cirurgia. E eu comecei a buscar isso para tentar entender. E eu descobri que os agentes religiosos, eles conseguem fazer coisas que nós terapeutas comuns não conseguimos fazer, utilizando muitas vezes as mesmas técnicas que a gente. Por exemplo, é muito difícil eu, com todas as técnicas que eu tenho, eu tirar um viciado do crack. Muito difícil. Mas ao mesmo tempo, um pastor, um pai de santo, um padre, sei lá, um líder religioso de qualquer religião dessa, utilizando as mesmas técnicas que eu utilizo aqui dentro, ele consegue tirar esse cara das drogas. Porque as técnicas que ele está utilizando, elas vêm potencializadas por algo divino. Eu não sei se isso é real. Se realmente essa potencialização acontece, eu não questiono esse tipo de coisa. O que eu falo é o seguinte, funciona. O interessante é isso, que funciona. Todo esse processo funciona. Então, quando você traz o poder da oração para a sua vida, e você começa a orar para Gênesis, se você está doente, senta em determinado momento do dia, entra no processo de auto-hipnose, começa a agradecer a Gênesis, abraçar essa doença que ela trouxe, começa a conversar com ela, fala, Gênesis, parte mais inteligente da minha mente, meu Deus interior, meu curador interno, por que essa doença se manifestou no meu corpo? Me traz informações através de sonhos, através de mensagens, para que eu possa entender o que eu devo fazer para mudar na minha vida, para que eu consiga encontrar a cura da minha doença. Quando você consegue fazer isso, quando você consegue entrar em contato com a sua Gênesis, entrar em contato com essa parte mais inteligente, você começa a mudar completamente a sua caminhada. E você pode estar utilizando todo esse processo da hipnose neurosensorial na auto-hipnose. Porque você pode colocar o negócio de cheiro, do aroma, da aromaterapia, para criar um ambiente quando você faz a sua auto-hipnose. Você pode fazer programação de iluminação. Você pode estar fazendo diversas outras coisas dentro desse processo. Você pode estar utilizando um óculos 3D, realidade virtual, para você entrar dentro de um processo. E isso eu vou mostrar para vocês ali como que eu utilizo essas ferramentas em alguma das induções da hipnogênese. Como é que eu fiz para potencializar isso. Porque a hipnogênese, a gente funcionava até uma determinada quantidade de pessoas. Nosso braço alcançava até um determinado lugar. Quando a gente potencializou ela com a hipnose neurosensorial, nosso braço alcançou muito mais longe.
e começamos a ajudar muito mais pessoas do que a gente ajudava até então. Mas quais são os eixos desse protocolo que eu venho falando da hipnogênese? O primeiro dele é o eixo integrativo. Nós integramos a medicina convencional, a quimioterapia, a radioterapia, minimizando todos os processos que acontecem, principalmente minimizando os efeitos colaterais. O estudo de caso que eu vou trazer para vocês, vocês vão ver. Essa moça ela não perdeu o cabelo, ela não teve queimadura, ela passou extremamente rápido. Um câncer extremamente agressivo. Um segundo eixo seria a educação dos genes. A educação é feita através de processos hipnóticos. Sim, a gente vai trabalhar através de processos hipnóticos fazendo uma reeducação desses genes. E além a mensagem da doença. Lembra que eu falei agora há pouco que toda doença ela traz uma mensagem? A doença ela não está aí para acabar com a pessoa. O câncer não aparece para acabar com o seu hospedeiro, não é isso. O câncer ele vem para trazer uma informação, uma mensagem. E você tem que entrar em contato com essa doença para entender essa mensagem. Porque não adianta você simplesmente tirar o câncer de lá e deixar a pessoa sem tratar o que trouxe esse câncer, o que fez esse câncer aparecer. Porque se isso não for feito, a possibilidade dessa doença retornar é muito grande. Então é importante que entender a mensagem da doença. Entrar em contato com ela mesmo. Você vai entrar em contato com aquele câncer, conversar com ele, entender o porquê que ele está ali, que mensagem que ele está trazendo para você. E a partir daí, você abraça, agradece tudo isso que ele está fazendo e deixa que ele se vá. Aí faz a cirurgia, retira o câncer, retira o tumor e segue a vida com felicidade. Aí vai para a profilexia da doença, que é o depois. Como é que a gente vai resolver isso depois? Você tem que fazer uma mudança de vida. Não adianta simplesmente você tirar o câncer, tratar a causa-fonte e não mudar. Então você tem que criar um processo em que você consiga bloquear essas dores que você tem sentido, essas dores emocionais que você vem vivendo. Aprender a lidar melhor com ela, talvez fazer um trabalho de inteligência emocional, para que você consiga se blindar emocionalmente daquilo que já te vem fazendo mal. E talvez seja o momento de você mudar completamente a sua vida. Talvez seja esse o momento de você se transformar. Sabe aquele sonho que a gente tem de mudar as coisas? É aí que eu pergunto para você, quando você acorda, você fica feliz de ir trabalhar onde você está trabalhando? Você está feliz com o que você está fazendo? Você consegue cantar ao longo do dia e chegar no final do dia, você deitar a cabeça no travesseiro e falar: meu Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso que foi hoje? Se você não consegue fazer isso, que alguma coisa está errada na sua vida. Então é necessário que você comece a repensar o que vem acontecendo. Porque senão, talvez, daqui a algum tempo, você que está engolindo sapo atrás de sapo, vivenciando dor atrás de dor, talvez você seja uma pessoa que vai ter que aprender a conversar com a sua gênese. Conversar com o seu curador interno. E eu sugiro que faça o que eu já faço hoje. Hoje, diariamente, eu converso com o meu curador interno, como uma forma de prevenir a doença. Então eu já entro em contato com ele todos os dias. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no consultório é fazer minha auto-hipnose. Eu sento na cadeira, faço meu processo de auto-hipnose e ali eu entro em contato com o meu curador interno e peço para que ele faça um scanner no meu corpo todo, identificando e procurando qualquer tipo de doença que exista dentro do meu corpo. E que naquele momento ele consiga simplesmente extirpar essa doença. E diariamente eu faço essa faxina dentro do meu corpo. A primeira coisa que eu faço no meu consultório quando eu chego. Isso é muito importante. Nós terapeutas, nós vamos deixando de lado na nossa vida aquele papo de casa de ferreiro, espeto de pau. É verdade. É verdade. Muitas das coisas que nós falamos para os nossos clientes, nós não aplicamos na nossa vida. Quantos de nós não faz uma auto-hipnose?
não para fazer uma autoavaliação do que está acontecendo e carregamos um monte de coisa nas costas. Então eu acho que chegou o momento de nós, terapeutas, também parar e começar a se cuidar. Entrar em contato com essa parte mais inteligente da nossa mente e começar a trabalhar o nosso corpo, trabalhar a nossa mente, começar a se cuidar mais, para a gente ter qualidade de vida. Não adianta a gente ficar cuidando das outras pessoas sem cuidar de nós mesmos. E quando você acessa essa parte mais inteligente, nosso curador interno, você consegue fazer isso com muito mais facilidade e vai muito além disso, vai muito além. Acontecem coisas muito mais interessantes quando você trabalha com a Gênesis, quando você trabalha com essa parte mais inteligente da sua mente. O seu trabalho dentro do consultório ele fica muito mais eficaz, é muito mais assertivo quando você começa a acessar essa parte mais inteligente da sua mente. Inspirações começam a vir no seu dia a dia, projetos começam a botar, você começa a ter muito mais foco nas coisas que você faz. E assim as coisas vão acontecendo. E o que é então a Gênesis? A Gênesis é a parte mais inteligente da sua mente. Gênesis é só um nome. É só um nome. Que poderia ser qualquer outro. É só um batismo que foi feito. Mas o que importa é que essa parte mais inteligente da sua mente existe, está aí dentro. E é ela que é responsável por todas as doenças do seu corpo. Assim como toda a cura que você precisa. É ela que consegue isso. Então, quando você acessa ela vai te ajudar. E ela, na maioria das vezes, ela não sabe a consequência daquilo que ela criou. Então, para evitar que uma pessoa sofra bullying, ela faz com que essa pessoa desenvolva um processo de pânico. Porque assim ela não vai mais para a rua e não vai mais sofrer bullying. Ela resolveu o que ela queria. Mas ela não consegue enxergar que essa solução que ela deu é muito pior do que o bullying. Que existem outros meios mais eficazes de resolver esse tipo de coisa. É aí que a gente entra para conversar com ela e mostrar para ela, Gênesis, olha só o que está acontecendo, você consegue entender esse processo? Se você consegue entender, você consegue dar um retorno nesse quadro. É possível se fazer isso e você começa a negociar com a Gênesis. Mas o interessante é o seguinte, ao contrário das outras técnicas que a gente utiliza, como a regressão, como a progressão, que você conversa com a pessoa, ela está no estado de transe, quando você trabalha com a hipnogênese, não. As conversas são por reações ideomotoras. É feito um acordo com o inconsciente. Então, através de determinados tipos de reações, ela vai te respondendo, ela vai conversando com você e você vai negociando com ela, até que você deixa de ter um agente da doença para ter um agente de cura. Aí você ensina a técnica da auto-hipnose. E ela entra nesse universo dentro dela e começa a trazer a autocura. Durante dia e noite, dia e noite, dia e noite. Os sintomas começam a desaparecer. O câncer começa a diminuir. E os médicos começam a achar que eles erraram no laudo. Isso acontece muito e é muito interessante esse tipo de coisa. Não é dizer que é um milagre, a Gênesis não faz um milagre, a Gênesis não cura ninguém. A hipnogênese não cura ninguém. Como a hipnogênese, mesmo potencializada, que a hipnose neurosensorial, ela não cura ninguém. Nós não curamos ninguém. Nós apenas mostramos para a parte mais inteligente da mente da pessoa doente que ela tem a cura, que ela é capaz de se curar. Nós apenas indicamos, mostrando o que realmente acontece. Toda a magia acontece dentro dela. Não somos nós. Nós não temos poderes mágicos nenhum. Nada. Nós só mostramos o que realmente é possível ser feito. Eu trago para vocês agora o Manual de Hipnose Neurosensorial. Esse manual que transformou a minha forma de fazer terapia. Ela potencializou completamente todo o processo. Eu trouxe para vocês aqui algumas das ferramentas que eu mais utilizo dentro da hipnose neurosensorial, aqui no meu consultório, até que as outras áreas que não são da hipnogênese. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês.
Esse aqui é os treble, que são aquelas luzes de discoteca que piscam, 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 piscam. Eu vou mostrar para vocês algumas das induções que eu trabalho com ela. É uma ferramenta extremamente barata e que tem um resultado simplesmente maravilhoso, porque ela consegue ativar algumas ondas cerebrais que geralmente durante o transe hipnótico estão desativadas. E quando elas são ativadas, elas dão uma resposta muito melhor. Essa é uma das ferramentas que eu utilizo muito, funciona muito bem. Isso aqui é uma outra ferramenta, que nada mais é do que um microfone, que eu utilizo. Hoje em dia, eu não uso mais, eu não faço mais a indução daquele jeito que a gente fazia, aquela indução de pé de ouvido, onde você vai falando baixinho, com voz hipnótica, para pegar perto da pessoa. Hoje não. Hoje eu tenho caixas de som que estão ali atrás, na minha cadeira. São caixas de som em torno da cadeira, onde com microfone sem fio, a distância do paciente, eu não preciso estar mais perto do paciente, a não ser quando eu vou fazer algum trabalho de ancoramento. Eu vou falando com a voz hipnótica no microfone e a voz vem por todos os lados. Eles costumam falar que é como se fosse a voz de Deus chegando, porque ela não é unidirecional, ela vem por todos os lados. Então, a voz digitalizada, ela é muito mais hipnotizante. A voz digitalizada, ela realmente é maravilhosa. Aquelas pessoas que são mais resistentes ao transe, e elas entram de uma tal forma, assim, quando você digitaliza a voz, que é muito top. E as músicas e as frequências estão numa caixa, uma outra caixa grande, interligada às caixas menores, onde eu coloco. Muitas vezes eu utilizo, funciona por Bluetooth, muitas vezes eu utilizo o computador, e às vezes eu utilizo até mesmo o próprio celular. Coloco as frequências, induções ali, já estou com o microfone e aí a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Inclusive mixagem, outras coisas, tudo para fazer. Quando você consegue montar essa estrutura, você acaba vendo que é fácil trabalhar com isso. No início você assusta um pouco, porque você vê muitas ferramentas acontecendo o tempo todo, muita coisa. Quando você começa a mexer com isso, você fica assustado. Depois, quando você vê os ganhos que tem, é simplesmente maravilhoso, você não quer mais fazer outra coisa. Essa outra ferramenta aqui, ela é um holofote colorido com controle remoto. Ele fica preso na parede e o controle remoto você vai mudando as cores de acordo com a indução que você está fazendo. Por exemplo, tem uma indução do João que é muito bacana, que é do planeta Água, que quando a pessoa está no deserto, você bota a luz vermelha e laranja. Quando ela começa a sublimar e vai chegando na nuvem, você já usa a luz azul. E a pessoa, o cliente, mesmo com os olhos fechados, ele tem a percepção das cores. Ele tem a percepção de tudo que está acontecendo ali no entorno. Isso é muito interessante. Nós temos ainda esse leitor de frequências que a pessoa coloca na cabeça. E você bota a pessoa no transe e você vai fazendo a leitura das frequências cerebrais dela. E a partir daí você tem um mapeamento das frequências cerebrais. Você joga dentro de um sistema onde você vai criar frequências. Só que é extremamente trabalhoso. E se mostrou extremamente ineficaz durante a terapia convencional, porque acaba ficando caro. Você não tem tempo de mapear as ondas cerebrais para gerar, porque qual seria a ideia? A princípio, a pessoa está com depressão, você quer buscar um momento de felicidade para ela, você vai criar frequência de felicidade para ela. Então você coloca o equipamento, você vai mapear, bota ela no trânsito, faz ela fazer uma regressão, um momento feliz, mapeia aquele momento feliz dela, volta, joga dentro de um sistema, produz as frequências de acordo com aquele mapa que ela te deu, que ela passa a escutar isso. Isso é extremamente demorado. O custo disso é extremamente alto. E aí se torna no dia a dia inviável estar fazendo esse tipo de coisa.
Para você fazer isso, você tem que ter um ticket de consulta extremamente alto para você conseguir fazer. Um dia eu acredito que eu tenha a condição de estar enveredando por um processo desse. Quando você começa a trabalhar com a hipnose neurosensorial, você desperta o cientista que tem dentro de você. Porque você começa a pesquisar outras coisas que não são do seu dia a dia como terapeuta. E começa a enxergar possibilidades de estar ativando o sensor das pessoas de formas diferentes. Começa a trazer informações. E isso, nossa, é maravilhoso. Ainda temos aqui uma ferramenta que eu gosto muito, que é o óculos de realidade virtual. O que eu uso aqui ainda é aquele da UGER, que é da Samsung. Eu utilizo algumas ferramentas, elas são a maioria delas são adaptáveis, não são as ferramentas específicas para o problema, claro, não foi feito. Por exemplo, dentro do protocolo hipnogênese, a gente tem uma técnica que é uma técnica que vai trabalhar com quando a pessoa vai fazer a quimio e a rádio. Então ela coloca, a gente tem a indução criada pelo protocolo hipnogênese, você coloca o óculo 3D e a pessoa ela entra dentro de um calendoscópio. E é simplesmente uma viagem assim maravilhosa, ela esquece completamente onde ela está, e a indução ela vai acontecendo, e a pessoa vai se fortalecendo enquanto ela faz a rádio, ela está se fortalecendo, ela está melhorando. Em alguns casos, as pessoas que não tinham óculos, para não ter que ter essa despesa ainda, elas fazem uma sessão dentro do consultório com óculos, e quando ela chega na clínica para fazer a rádio, fazer a químio, ela simplesmente fecha os olhos e começa a visualizar todos aqueles fatores, todas aquelas luzes na cabeça dela, fica tudo lá, arquivado dentro da memória dela, potencializando todo o efeito do tratamento convencional. Uma das primeiras coisas que a gente ensina para o nosso cliente quando chega no consultório para fazer qualquer tipo de tratamento é a utilização da auto-hipnose. Ensinamos algumas ferramentas extremamente importantes para ele dar a manutenção dentro desse processo. Uma das coisas que eu ensino, não faz parte do protocolo, é exatamente o processo da oração. Com a pessoa orar para essa parte mais inteligente da mente dela, pedindo para que ela ajude no processo de cura. E ao mesmo tempo orar para a própria doença, acalentando essa doença, acalentando esse câncer, eliminando aquele medo da pessoa falar até a palavra câncer. Ela abraça a doença, ela aceita a doença e permite que ela se vá. Então, na auto-hipnose, a gente traz esse processo de transformação para que isso comece a acontecer. Uma outra ferramenta muito bacana é a cirurgia psíquica. Essa técnica ela faz parte da hipnogênese e está naquele livro, no livro do Alberto que eu falei, que eu mostrei para vocês. A técnica da cirurgia psíquica ela é muito simples. Ela foi ela foi inspirada através de uma técnica do Reiki Kahuna, que é uma cirurgia feita no seu campo magnético. Então você imagina que uma luz está passando como se fosse um scanner, escaneando todo o seu campo magnético. Quando isso acontece, eu pego o Strebo, esse aqui, coloco ele, tem um controle de velocidade, da velocidade que a lâmpada vai piscar. Eu coloco ele piscando bem devagarzinho e passo bem devagar ao longo do corpo da pessoa. Ela tem realmente a sensação que ela está sendo escaneada. E com isso potencializa todo o processo. Coloco as frequências adequadas para fazer com que ela entre nesse estado cada vez mais rápido e mais leve. Coloco as fragrâncias no ar que vai estar transformando todo esse ambiente. Desde o momento em que ela chega, ela já começa a ser tratada. Uma outra ferramenta muito interessante, uma outra sugestão muito interessante é do templo da cura. É uma das técnicas da hipnogênese, onde você vai entrar num ambiente onde o seu corpo começa a ser curado. Então você tem vários estágios. Em cada estágio desse,
você vai mudando as cores. E a pessoa tem essa percepção de transformação. É que nem quando ela começa a entrar no transe, ela está com os olhos fechados, está tudo claro, ela fecha os olhos, você começa a fazer a contagem regressiva e vai diminuindo a luz devagarzinho, vai fechando, fechando. A sensação que ela tem é que ela entrou num transe extremamente profundo e na realidade você retirou a luz do ambiente. Aí você começa a mudar as cores, vai mudando as cores. Ela vai mudando de estágio, de cada estágio que ela muda, você muda a cor. É como se você desse um empurrão nela para dentro do transe. Ela vai aprofundando cada vez mais, cada vez mais. Ela fica envolvida pelaquela fragrância que está no ar. Ela se sente realmente no templo da cura, ela sente a cura se manifestando no corpo dela. E quando ela sai do transe, ela vira para você assim e fala: Léo, eu nunca tive uma experiência dessa na minha vida. É algo assim transcendental, e realmente é. É algo que muda completamente a vida da pessoa. É uma experiência única. A auto-hipnose para o controle da dor, ela vem lá da programação neurolinguística, da parte da hipnose ericksoniana, vem trabalhando através de formas geométricas, temperaturas, e cada vez que você vai fazendo isso, você pode utilizar a luz infravermelha. Uma das formas é essa, você trabalha através de figuras geométricas, temperatura e outras coisas que você vai alterando e a dor, até a dor desaparecer. Mas você tem outras técnicas, por exemplo, que você vai usar a luz vermelha com um sol. Você vai colocar na pessoa, vai aproximando dela, como se aqueles raios do sol estivessem queimando todas as células cancerígenas do corpo dela. Como se aquela luz estivesse eliminando todas as dores do corpo dela, porque aquela luz, de acordo com as crenças que ela tem, é a mão de Deus, é o santo padroeiro dela, é qualquer coisa que ela acreditar, é o universo emanando um raio bem em cima dela, trazendo a cura, seja o que for. Aquilo que você trouxer, ela vai estar vivenciando. Assim mesmo como a utilização do ar-condicionado. Se ela está entrando num outro estágio, você vai diminuindo o ar, tira o som do ar-condicionado e vai diminuindo ele. A temperatura do ambiente vai caindo, vai caindo. Aí você pega essa luz quente, coloca a luz quente em cima de determinadas regiões, apenas com uma alteração de temperatura, para ela ter essa percepção de mudança. Isso realmente é uma coisa transformadora. Eu trago para vocês agora um estudo de caso, que é a Betânia Nascimento Rodrigues. Ela é de São João del Rei. A Betânia, ela teve câncer de mama de grau 4, vocês podem ver o WhatsApp dela, e eu pedi para que ela me mandasse um testemunho breve, rápido dela, sobre a doença e a hipnose. Todo o processo dela foi feito dentro da hipnose, da hipnogênese potencializada pela hipnose neurosensorial, cada etapa do processo. Ela não perdeu o cabelo, ela não teve queimadura, ela passou por todos os processos que são necessários para a cura da doença, sem ter os sintomas. Então foi assim um caso de sucesso maravilhoso. Hoje ela está curada, está vivendo a vida dela, está super feliz, retomou as atividades, como você pode ler na mensagem que ela me mandou. Bem, meus amigos, isso é um pouquinho do que a gente vem fazendo, trabalhando com a hipnogênese, potencializando com a hipnose neurosensorial. A gente vem fazendo muitas coisas bacanas. E eu vejo que isso é só o começo. É só o começo de técnicas que estão começando agora nos últimos anos a serem trabalhadas, como esse congresso super bacana que o João criou, trazendo diversas experiências da hipnose neurosensorial, trabalhando como está sendo trabalhado em várias áreas, é apenas o início de muita coisa legal que vai vir para cá. Se você quiser saber mais informação sobre isso, sobre como eu venho trabalhando com as doenças psicossomáticas, como a hipnogênese funciona, como eu potencializo as minhas técnicas com a hipnose neurosensorial, material para estudar, para entender um pouco mais. Se quiser agendar uma sessão comigo, tem o meu WhatsApp aí na apresentação. Vai ser um prazer conversar com você. Tenho certeza que é um processo de mudança. Tudo começa agora, a partir do final dessa apresentação. Começa o seu processo de mudança.
Algumas pessoas que estão vivenciando a dor do câncer, vivenciando a doença, nesse momento, estão assistindo essa apresentação, saiba que existe um caminho muito eficaz para encontrar um alívio das suas dores. Eu não ofereço milagre, nada, eu não ofereço nada. Eu só trago um caminho diferente, um caminho que vai se somar a tudo que você já faz, tudo, potencializando talvez os resultados positivos dos seus tratamentos. E eu trago agora para você um presente. Como eu tinha falado lá no início, eu trago uma indução. Essa indução é do perdoar, para você perdoar aquelas pessoas que passaram pela sua vida. Porque muitas vezes nós carregamos correntes de histórias que aconteceram na nossa infância, adolescência, vida de adulto mesmo, e não conseguimos nos livrar dessas correntes. E talvez esse seja o momento de você conseguir se livrar disso. Se entregue a essa indução que eu vou colocar ali agora. Eu utilizo essa indução, ela não faz parte do protocolo hipnogênese. Eu utilizo essa indução quando eu percebo que a pessoa ela tem problema com os pais, com irmãos, com familiares. Essa técnica é uma técnica muito diferente das técnicas que nós trabalhamos normalmente. Como eu falei lá na frente, ela muda um pouquinho a frequência e o direcionamento. A gente trabalha com a voz paternal em grande parte da indução. Com as frequências são misturadas dentro de músicas conhecidas, então, que trabalham a questão emocional demais, por isso que ela tem um alto impacto emocional. E ainda para fechar, o que eu estou trazendo para vocês, a partir de setembro, além de continuar atendendo em Juiz de Fora, eu estarei atendendo no Rio de Janeiro. O meu consultório estará lá no Leblon, pertinho, provavelmente da onde você está. E além disso, a gente vai estar fazendo em setembro um grande evento no Rio. Entra em contato pelo WhatsApp, que é um evento para tratar do câncer, junto com uma equipe fantástica lá do Rio, que trabalha com constelação sistêmica familiar, medicina oriental. E a gente vai estar fazendo um evento de um final de semana. É um evento transformador, nos mais diversos níveis do câncer. Para quem descobriu agora, para quem está doente agora, para quem está fazendo terapia e para quem já encerrou o tratamento, para evitar que ele volte. É uma vivência de um final de semana que vai simplesmente transformar a vida de quem participar. Entre em contato comigo no WhatsApp, tenho certeza que você vai gostar. E agora, fique com a indução perdoar. Tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço, fique com Deus e a gente se vê em breve. Comece respirando bem devagar, muito devagar. Isso. Comece a imaginar agora, apenas imaginar. Imagine que você está fechando uma das mãos, qualquer uma delas. Imagine ainda que você está abrindo essa mão agora. Talvez, apenas talvez, você comece a sentir a ponta dos dedos começando a relaxar, começando a formigar. Isso. Talvez você não sinta. Caso não esteja sentindo, se permita apenas imaginar como se estivesse. Isso, imagine seus dedos começando a formigar lentamente. Isso. Muito bom. Imagine ainda esse formigamento subindo pelo braço, vai subindo, 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 até que chega no seu rosto e começa a desligar todos os músculos do seu rosto. Começa desligando a musculatura no entorno dos olhos. Isso. Suas pálpebras vão ficando pesadas, cada vez mais pesadas. Isso, muito bom, muito bom. Agora esse relaxamento
Começa a descer na direção do pescoço, dos ombros, dos braços. Vai relaxando completamente todo o seu corpo. Sinta toda a musculatura das costas sendo completamente desligadas, completamente relaxadas. A musculatura do abdômen, das pernas, isso, dos pés. Enquanto você vai relaxando cada parte do seu corpo, isso, você vai percebendo que você vai mergulhando cada vez mais dentro de você mesmo, mais e mais. Comece a perceber, apenas perceba a sua respiração. Isso, perceba a sua respiração. Concentre-se no som da minha voz, no som dessa música, apenas nesse som. Isso, muito bom. Agora, ainda de olhos fechados, deixe como se os seus olhos estivessem olhando para frente, na linha do horizonte. Vou pedir que você movimente os seus olhos para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Porém, você vai se manter sempre com os olhos fechados, confortavelmente fechados. E sempre que eu pedir para você olhar para a direita, você olha para a direita. Quando eu pedir para você olhar para a esquerda, você olha para a esquerda. Para cima e para baixo, para baixo. Isso, muito bom. Agora, olhe para cima. Isso, olhe para cima e acesse as suas melhores lembranças, as lembranças da sua infância. Isso, aqueles instantes de alegria. Imagine quando você era criança brincando. Isso, talvez, apenas talvez você possa lembrar de instantes específicos e alegres, talvez com seu pai, talvez, quem sabe, com a sua mãe ou com seu avô, com a sua avó, talvez com seus irmãos, se você os tiver, com os amigos e os seus melhores instantes. E deixe fluir esses pensamentos dessa criança, essa criança que está aí dentro de você. Isso, essa criança que está aí dentro de você nesse momento. Comece a liberar todo esse sentimento da criança que existe aí dentro de você. Sinta essa criança, sinta-la bem pertinho. Chame ela para sentar com você, para que vocês possam brincar. Isso, e agora fique aí, durante um tempo brincando com essa criança, agora que vocês se reencontraram. Isso, muito bom, muito bom. Mantenha essas lembranças agradáveis da sua infância. Entre em contato com essa energia da criança e assuma um compromisso com essa energia. Isso, essa criança que por muitas vezes foi maltratada, às vezes se sentiu abandonada. Essa criança, por diversos motivos. Isso. Sinta ela bem perto de você. E nesse instante, pense na sua mãe. As lembranças que você pode ter da sua mãe, de quando você era criança, abraçadinho, deitado no colo dela. Depois, ao longo da vida, como foi a sua mãe. Às vezes, tentando acertar, as mães acabam errando. Às vezes erram tentando acertar. Às vezes, apenas às vezes. Isso, pense na sua mãe, lembre-se dela, lembre-se com carinho. Isso, lembre com carinho da sua mãe, lembre do sorriso dela, lembre do toque da sua mãe. Isso, lembre. Se ao longo da sua vida
se ao longo da sua vida, como foi a relação com a sua mãe? Você teve qualquer tipo de desentendimento? Quem sabe até mesmo de incompreensão? Quero lhe pedir agora que você use a sua imaginação. Imagine como deve ter sido a infância da sua mãe. Que tipo de educação ela recebeu? Quais foram as suas maiores dificuldades? Imagine como era. Como foi? Talvez, quem sabe a sua mãe não teve uma mãe. Talvez não teve um pai presente. Apenas talvez. Imagine como foi. Apenas imagine como foi tudo isso. Isso. Imagine como era a sua mãe quando criança. E talvez quando você conseguir fazer isso, quando você conseguir imaginar como foi a infância da sua mãe, talvez, apenas talvez você consiga. Talvez você consiga alcançar o perdão. Isso. E talvez você consiga perdoar. Talvez você consiga. Fale mentalmente agora. Mãe, mamãe, eu te perdoo, minha mãe. Eu te perdoo. Ainda de olhos fechados, posicionando os seus olhos para cima, lá está o seu pai. Ao longo da sua vida, o seu pai, pai e filho, pai e filha. Talvez, apenas talvez, se ao longo de toda a sua vida houve qualquer tipo de desentendimento ou de incompreensão em relação ao seu pai, também imagine como deve ter sido a infância do teu pai, como foi a sua educação, que educação foi essa que o seu pai recebeu, quais foram as dificuldades pelas quais ele passou ao longo de toda a sua vida. Por quê? Talvez porque ele fez o que fez. Talvez, mesmo que você não consiga entender quais foram os seus motivos, talvez eles existam. Apenas talvez. Imagine, talvez o seu pai não tenha tido um pai presente. Talvez não tenha tido uma mãe presente. Mas quando você conseguir ter a compreensão e o entendimento disso, talvez tudo isso possa fazer uma grande diferença na sua vida. Talvez você consiga encontrar o perdão. Perdoe de verdade. Fale mentalmente para o seu pai. Pai, eu te perdoo, pai, eu te perdoo. Ainda de olhos fechados. Agora, olhe para baixo. Aí estão suas tristezas, humilhações, pessoas que traíram você, fracassos que você viveu na sua vida, todas as dificuldades que você já passou na sua vida, estão aí, alojadas. Deixe fluir, tomando contato com essa tristeza, com a mágoa, com o rancor, algum tipo de ressentimento, alguma energia da raiva, de incompreensão, injustiça da vida em relação a você. Talvez quando você acessa tudo isso dessa maneira, você possa sentir revolta, uma revolta lá dentro, aquele sentimento visceral. Tudo isso está aí embaixo, aparecendo para você bem aí embaixo, fazendo você ver, ouvir e sentir toda essa dor. Sinta, se permita sentir toda essa dor. E através da sua imaginação, faça de conta agora que o seu peito está se expandindo, que uma luz dourada esteja tomando conta do seu coração como uma fagulha divina, para que você possa perdoar o seu passado, para que você possa perdoar a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos,
tudo isso que faz parte do seu passado, que haja grandeza e o perdão em seu passado. Perdoe você, se perdoe, perdoe o seu passado, perdoe todas aquelas pessoas que lhe fizeram mal, que lhe trouxeram dor, porque quando você perdoa, as portas da prosperidade, da abundância e da liberdade começam a aparecer na sua vida mais efetivamente. Portanto, mais do que um ato de inteligência, isso é um ato espiritual, e que haja então nesse momento o perdão na sua vida. Agora, olhe para frente, na linha do horizonte. E ao olhar para frente, movimente seus olhos lentamente para cima. E agora para a esquerda. E acesse no seu passado um instante, talvez o maior instante de glória na sua vida. Um sucesso, uma vitória, porque você é um vencedor. Desperte esse gigante que existe dentro de você. Veja, ouça, sinta essa energia crescendo cada vez mais. Sinta, é o melhor de você chegando, ficando cada vez mais forte. Imagine aquela cena acontecendo. Ouça o som da vitória na sua vida. Sinta a grandeza, sinta o seu gigante interior. Esse gigante que é você. Fique de pé, ou pelo menos se imagine que você está de pé, e comece a expandir o seu gigante interior. Inspire profundamente, e à medida que você inspira, o seu gigante interior vai crescendo, ele aumenta, ele expande, vai se expandindo cada vez mais. Eleve as suas mãos para o céu, eleve a sua cabeça. Isso, eleve a sua cabeça. E quando eu gritar âncora, você vai dar um grito primal, extenuante, com toda a força do seu pulmão, ou vai pensar, vai imaginar que você está gritando tão alto, que vai abalar as paredes da onde você está. Prepare-se, inspire profundamente. Eu vou fazer uma contagem de 1 até 10, e no 10 você grita com todo o ar do seu pulmão. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,